portas abertas em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que onde o Senhor não pode ir, onde o Senhor pode ir, nós não iremos, mas onde nós não podemos ir, o Senhor vai, o Senhor abre as portas, o Senhor rompe, o Senhor faz multiplicar. Por isso, Pai, se existe algum pedido específico nessa noite, nós, Pai, pedimos ao Senhor que conforme a sua vontade se torne uma realidade, e todos nós daremos graças a Deus, graças a Deus. Paizinho, nesta noite nós também pedimos ao Senhor que nos dê, Pai, graça, favor, entendimento, discernimento, sabedoria do alto, para que possamos, meu Deus, administrar cada recurso que chega até nós, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado, o Teu evangelho pregado, Pai, aqui na terra, exatamente como ele é deliberado no céu. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente a Ele. Amém. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala assim: agora fique atento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu queria que a igreja recebesse agora esse homem de Deus, o pastor Ricardo, em nome de Jesus. Vamos celebrar a vida do pastor Ricardo, um homem que Deus tem usado ele por onde ele passa, um homem que Deus tem usado a vida dele, a família dele. Tem um testemunho maravilhoso. Não sei se ele tem tempo de contar o testemunho todo, mas conta aí umas partes, pastor, e deixa Deus nos usar com muita graça, com muito poder e com muita autoridade, como ele tem sempre usado onde o senhor passa. Obrigado, pastor. Amém? Obrigado. Fica à vontade, pastor. Obrigado. Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Externar aqui a minha alegria ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor. Parece clichê de todo pregador começar a falar isso, mas depois que você capota o carro e quase morre, isso começa a se tornar uma coisa um pouco mais valorizada, né? A gente não precisemos chegar a esse patamar para poder agradecer a Deus pela oportunidade de estar na sua presença, né? Eu sou grato a Deus pela oportunidade. Deus abençoe o pastor João, pastora Gisela, pelo carinho de me receber nessa casa, de me permitir subir o altar para ministrar a palavra. Tenho muito respeito, muito temor por assumir aqui. Eu não sou um palestrante, eu sou um servo do Senhor. Nada mais do que isso. Vocês não são uma plateia, vocês são a noiva do Cordeiro de Deus. Então eu tenho muito temor e muito respeito. Agradecer a Deus também pela pessoa do meu amigo Fred, Priscila, que está no Brasil. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Você mora no nosso coração. Algumas amizades o Senhor prepara e nos dá presentes, né? Uma das formas que Deus demonstra o seu amor é colocando pessoas especiais no nosso caminho. Que Deus continue colocando pessoas especiais no seu caminho, sempre. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus fez para esse tempo, mas gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, ao capítulo 1 e ao versículo 1. Gostaria de falar um pouco sobre o tempo da reconstrução. Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, as palavras de Neemias, ao versículo 1. Filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, ou Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam,
e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Antes de continuarmos a leitura, veja a sequência de Neemias. Primeiro ele pergunta de pessoas, depois ele pergunta de coisas. Você quer ser um grande reconstrutor? Comece por pessoas. E disseram-me, ao versículo 3, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Ele está respondendo mediante a prioridade que foi lhe perguntada, dizendo de pessoas. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Em matéria de recomeço, acho que eu estou bem gabaritado para poder falar um pouco. Você vê essa bengalinha aqui que me acompanha. Eu sofri um acidente bem grave, em que eu estava indo a uma das unidades de uma grande instituição que eu trabalhava, e uma pessoa vindo de balada cruza a pista, atinge meu carro, cruza de forma proibida, atinge meu carro, eu rodo na pista, meu carro capota, o teto afunda, atinge a minha cabeça e pressiona a minha coluna. Eu sofro lesão na cabeça, múltiplas fraturas na coluna, rompimento da musculatura nas costas, lesão pulmonar, fratura de costelas, e não apaguei. E fiquei acordado. A dor foi gigantesca. Em qualquer momento nós poderíamos até talvez reclamar sobre isso. Mas se eu não tivesse acordado, teriam mexido em mim. E ao mexer, iriam deslocar a fratura. E eu estaria tetraplégico hoje. Mas Deus me manteve acordado. Quando vieram mexer, eu falei, estou vivo. Eles nem acreditaram. Falei, estou vivo, ninguém mexe em mim, eu estou todo fraturado. E aí nós entendemos alguns trabalhares de Deus, porque entendemos que às vezes Deus permite que a gente passe dores agudas por um curto espaço de tempo, para que a gente não sofra definitivamente na nossa história. E Ele assim permitiu comigo. Logicamente que quando eu olho para essa situação, só para vocês entenderem, quando Ele me atinge, Ele evade. Eu quero só deixar esse relato bem rápido, como o pastor me pediu. Ele evade, eu fico capotado, a avenida vinha muitos carros, um carro de polícia sai na rua anterior, já vê o carro e fecha a avenida. Do outro lado passando uma ambulância, e por regra a ambulância só deve atender quem está mais perto, por regra de lei. Ela faz a volta, me pega em menos de 30 minutos, eu estou dentro do hospital. Aí eu te pergunto, não deve ser coincidência. É que a gente só vê Deus na bonança, mas se esquece que Deus é Senhor das crises, das tempestades, das catástrofes. Eu não vim do Brasil, eu vim de uma viagem que eu e minha esposa estávamos fazendo agora. Eu fui ao Japão, eu fui para a Coreia, Coreia para a China, e China eu cheguei aqui. No Japão eu fui até Hiroshima, conhecidíssima pela bomba de Hiroshima. Hiroshima era para ter sido dizimada como ela foi e nunca mais retornar, ser uma cidade fantasma como aconteceu com Chernobyl. Mas na sequência, porque a bomba lançada de Hiroshima acontece em 1945, próximo de agosto. No mês de setembro, pastor, ocorre um grande tufão e um grande furacão passa por Hiroshima, mesmo dela devastada do jeito que ela foi. Fala, não é possível, ô cidadezinha azarada, né? Foi escolhida dentre 10 cidades pelos Estados Unidos para receber uma bomba atômica que mata imediatamente mais de 70 mil pessoas, instantaneamente. E aí na sequência ainda leva uma tempestade, um furacão nesse nível. Mas o furacão, porque na sequência as fuligens e a radiação gera chuvas que eles chamam de chuvas negras, chuvas tóxicas.
mas o furacão vem e vem dizimando tudo, porém ele vem limpando a terra. Ele lava literalmente Hiroshima, os ventos afastam a radiação e dá na sequência a condição para que Hiroshima seja reconstruída, e hoje Hiroshima é uma das cidades mais bonitas do Japão. Foi azar? Pois bem, o Senhor também sabe trabalhar nas crises. Esse capotamento me gerou, eu virei um PCD, né, uma pessoa com deficiência, mas mudou o rumo da minha história. O que eu vivi nos anos, 5, 6 anos após o acidente, eu não vivi em 30 e poucos anos antes. Essa bengala já rodou 30 países. Quem disse que uma crise determina o meu futuro? Quem disse que uma tragédia é senhor do que vai acontecer? Que você entenda que o que Deus tem a fazer, Ele nem sempre vai usar cenários bonitos e situações interessantes. Às vezes, Ele usa a lágrima para lavar o olho. O texto que nós lemos se baseia na história de Neemias. E tem alguns livros que por si só você já deveria olhar de uma forma diferente. Pelo fato da fase que ele é e que ele perdura. Neemias vai se discorrer na fase mais difícil de Israel. Tem livros que foram escritos em fases terríveis. São eles: Esther, Daniel, Neemias, até mesmo o profeta Jeremias. Porque pior do que profetizar uma desgraça é viver para ver a desgraça acontecer. Deve ter sido quase que irritante para Neemias, para Jeremias, no capítulo 29, profetizar que o povo iria cair em desgraça, o povo não ouvir e ver o povo caindo em desgraça. É por isso que ele tem um livro para profetizar e um para lamentar. Pior do que dar um conselho é não ser ouvido no conselho e ver a pessoa cair em desgraça, né? Isso acontece. Mas o de Neemias, ele é um pouco mais complexo pelo fato de que ele vai discorrer, é um livro autobiográfico, em que ele vai discorrer na fase de recuperação. E cronologicamente, para vocês entenderem, o livro de Neemias e o capítulo 1 que nós lemos acontece 71 anos depois do povo voltar do cativeiro. Lá do livro de Esdras, o capítulo 1. Ou seja, impossível Neemias ter nascido em Jerusalém. Ele nasce no cativeiro. Ele não tem nada a ver com essa destruição. Mas ele tem tudo a ver com a Então eu estou vendo pessoas aqui que eu estou iniciando uma ministração sobre um reconstrutor. Tem reconstrutores aqui? Então está preparado para reconstruir o que você não teve nada a ver com a destruição? Está preparado para curar o que você não teve nada a ver com a ferida? Está preparado para acolher o que você não teve nada a ver com o trauma? Porque é isso que é o pastorado e é isso que é a igreja. Ela não teve a ver com a destruição, mas ela tem a ver com a reconstrução. Ela não teve nada a ver com a destruição da pessoa, mas ele vai ter a ver com a restauração. E primeiro, para nós entendermos, quando falamos de reconstrução, estamos entendendo, e tem construtores aqui, que entendam que é mais fácil construir algo do que reconstruir. A construção tem a ver com a análise topográfica da situação financeira, a análise do presente, a preparação, projeção dos recursos e a projeção do futuro. Isso é construção. A reconstrução é você entender o passado, entender como algo foi destruído, para projetar como ele deve ser reconstruído.
Neemias é um exemplo prático de um homem que vai receber uma grande história. E, bom, você já deve ter lido algum livro autobiográfico. Começa dizendo, eu nasci no dia tal, não sei o que, papapi. Você não vê ele dizendo sobre si no âmbito de explorar quem era ele. Não se sabe a tribo de Neemias. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Sabe-se que o pai dele é Acalias. Mas ele já inicia contando sobre o início do projeto. É tão extraordinário esse homem, que o livro dele, apesar de levar o nome dele, não leva o nome dele para apresentar quem ele é, e sim no projeto que Deus o colocou. A tua história não é contada por quem você é por no que é que você se envolveu, no que é que tuas mãos foram estendidas para fazer, e no que é que você produziu. Neemias vai lidar com a reconstrução daquilo que foi a maior destruição do seu povo. 605, Jerusalém é sitiada. Nós estamos falando de 22 reis, que a maioria foram iníquos na quantidade de anos. O povo brinca com Deus. E se tem uma coisa que a graça não vai romper, é a lei da semeadura. A lei da semeadura é o que você plantou, você vai colher. A graça vai dizer o seguinte: você planta, você colhe, e eu te protejo na eternidade. A lei da semeadura é implacável. E não é porque o povo é o povo de Deus que Deus não vai permitir. E não tem jeito, nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Nós somos escravos das nossas próprias palavras. Tem páginas que estão feias na nossa história. Não foi porque Deus escreveu, foi porque a gente tomou o livro da mão dele. Teve reis que ofereceram seus filhos em sacrifício no vale da profanação, como no caso Acais, Manassés. Profanaram mais a Deus do que os povos de volta. Mas como pastor, os povos também não ofereciam? Ofereciam, mas entenda, o nível de gravidade e de estrago que eu faço em alguém quando eu decepciono ela, está diretamente atrelado ao nível de intimidade que eu tenho com ela. Quanto mais íntimo eu sou com alguém, maior o estrago eu vou fazer se eu decepcionar ela. E não foi qualquer povo, foi o povo de Deus que decepciona a Deus. E Deus vai protelando uma situação, até a hora que a ira de Deus se acende, e a desgraça cai sobre o povo. Mas aí eu vejo algumas pessoas falando: você está no tempo da lei. Não, estamos no tempo da graça. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a ira de Deus continua se acendendo. Como, pastor? Sim, a ira de Deus não é o que Deus faz com você, é o que Deus deixa de fazer. Porque a Bíblia diz lá no capítulo 8 do livro de Josué, que a ira de Deus se acende contra Josué e contra o povo, porque eles profanam a ordenança dele lá na queda de Jericó, com Acais. E quando eles profanam, a cidade de Jericó é gigante, a cidade de Ai é 1/4 da cidade de Jericó. E eles agora vão contra Ai, e o que Deus faz? A Bíblia diz que a ira de Deus se acende e Deus se retira. E quando Deus se retirar, a menor das batalhas para você ainda será impossível. Quando eles batem e se arrebentam, Josué levanta e fala: ei Deus, o que é isso? Deus falou: você profanou, pecou, vai sozinho. É que Josué era discípulo de um homem que não aceitava sozinho. Porque teve uma vez que Deus falou: vou mandar o anjo. Moisés virou e falou: anjo? Eu não quero anjo. Mandar arcanjo? Não quero arcanjo. Não quero querubim. Eu quero a sua presença comigo. Se a sua presença não for, nós não vamos. E aí Josué se levanta. Então a ira de Deus é quando Deus fala: tá bom, espertão, vai. E você vai achando que você é o bonzão. É aquele que não entende que a força está em Deus, dele, por ele. Eles achavam que a desgraça nunca ia acontecer. Então quando Deus se retira,
605. Diz, 19 anos se passam. E o último rei, Zedequias, ele se revolta. Porque se tem uma coisa que alguém que está fora da direção sabe fazer bem, é se revoltar, é se indignar. Ele não se indigna com os desvios de conduta dele, mas ele se indigna por Deus não atender a sua demanda. E aí ele peita as pessoas achando que as pessoas vão ter a misericórdia que Deus tem, e não tem. Nabucodonosor chama o seu general mais sanguinário, Nebuzaradã. Esse homem é tão sem escrúpulos que historicamente, posteriormente, ele vai usurpar o trono. Quando o Nabucodonosor morrer, vai matar o filho de Nabucodonosor e vai pegar o trono. Esse homem entra em Jerusalém, queimando os portões, destruindo os muros, matando pessoas, queimando casas. Ele mata príncipes, ele mata a família real na frente do rei, e depois vaza os olhos. Ele sequer, pelo menos vaza os olhos antes, porque o rei não veja os filhos morrer. Ele é tão estrategicamente maldoso que ele queima o templo de Salomão nas bases. Quando você vai na Grécia, se você tiver o prazer, vá, você vai ver lá os templos, tem as ruínas, para que haja registro. Ele queima as bases do templo para que a cidade de Jerusalém e qualquer coisa que teve lá caia no esquecimento, seja dizimado da história. Ele só esqueceu de combinar com Deus. Deus não vai permitir que uma plantação errada dizime a história de Israel. O templo vai ser reconstruído no mesmo lugar. Nebuzaradã não tem poder de apagar a história de alguém que tem algo com Deus. Pega na mão de alguém e fala: ninguém tem poder de apagar a tua história. Deus tem algo com você. Mesmo que você não esteja na tua melhor fase, Deus ainda é fiel. O povo cai em desgraça e são levados. E aí ele pega o povo e leva. Os que não aguentam ficam. E ele leva, e a cidade de Jerusalém fica uma cidade fantasma, só com doentes e pobres. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, tudo foi destruído. E agora? E agora não, entenda o seguinte: toda plantação, ela precisa ter começo, meio e fim. Com Deus é a mesma coisa. Não é porque você fez alguma coisa errada que você vai sofrer o resto da vida disso. Toda plantação tem começo, meio e fim. Eu nunca vi um dono de uma terra, um fazendeiro, ter uma safra ruim, ele jogar a terra fora, abrir mão da fazenda. Uma safra ruim é uma safra ruim. E o que você faz? Cria-se em Deus uma expectativa. Qual a expectativa? De que na safra ruim você tenha aprendido. Deus tem uma expectativa não na colheita, porque ela é consequência, mas na nova plantação. Já viu terra que foi colhido? Fica só a terra, fica um troço feio, né? Mas para quem conhece a terra, passou o arado, rasgou a terra, virou ela, adubou, colocou a semente. Para quem está olhando de fora, fala: terra feia, né? Porque quando tem a plantação, ela está toda verdinha, bonitinha. Mas quando ela está toda revirada, fica feio. Mas para quem conhece, fala: tá lindo, toda plantada, adubada, tá do jeito, só esperando a chuva para bater e começar a crescer. É exatamente Deus olhando do céu, falando: olha só, tá tudo pronto. Aí você está todo arrebentado. Ô anozinho sem vergonha, te arrebentou inteiro, foi um monte de tiro na água, você tomou atitude errada, comprometeu um monte de coisa, fez um monte de besteira, falou que não devia, confiou em quem não devia, fez um monte de coisa, você está o bagaço no final, falando: acabou. Deus está falando: não, está do jeito que eu gosto,
está perfeitinho. Eu passei o arado, rasguei você, preparei você, adubei você. Você está experiente, está amadurecido. O sofrimento amadurece. É o sofrimento que nos ensina. É Ele que fixa na nossa mente a lição. Se eu perguntar para você o último carinho que tua mãe te fez, você não lembra, mas se eu perguntar a última surra que você tomou, o último tapão na orelha. Por quê? Porque carinho não faz cicatriz. O que faz cicatriz é a pancada. Mas Deus sabe disso. Fred, quando esse povo vai para o cativeiro, começa a se contar 70 anos. Capítulo 29 de Jeremias. Para eles é muito tempo, para Deus uma fagulha. E enquanto o povo está pagando, Ele está preparando. Coisa de mais ou menos 10 anos depois que o povo vai para o cativeiro, lá na Pérsia, uma criança nasce. Essa criança, o grande imperador persa, tem um sonho com ela, que essa criança vai destroná-lo. E ele se levanta para matar essa criança. Só que essa criança já foi projetada por Deus para uma fase 70 anos depois. É ele que lá no capítulo 1 de Esdras vai chegar, destruir a Babilônia, tomar o povo e botá-lo de volta em Jerusalém. Astiages é o nome dele. Esse é o imperador. E o nome da criança? Ciro. Ele tenta matar, consegue? Ou seja, o povo está no cativeiro, iniciando o cativeiro, falando, nunca mais Deus vai fazer nada. E Deus falando, espera aí que eu estou preparando já a saída. Eu estou preparando a retirada. Eu estou levantando quem vai ir até vocês e tirar vocês desse cativeiro. Então faz o seguinte, vive com intensidade aí o que vocês plantaram, porque também para Deus, graças a Deus por isso, toda colheita tem começo. Há uma expectativa quando você voltar dessa colheita. E isso acontece. Ciro se levanta como um grande general e vem passando por cima de todo mundo. Um dos grandes impérios da história, o império dos medos e persas. Ninguém para eles. E não para mesmo, porque foi Deus que levantou. Ele vem passando por tudo. O problema é que Deus não dá relatório. Pô, isso é uma relação difícil com Deus. Porque a gente projeta em cima de informações. E a turma da gestão. Nós analisamos com a Business Intelligence as informações que nós temos para a tomada de decisão. E Deus olha para você e fala assim, quem disse que eu tenho que te dar relatório? Você confia. Aí vem o profeta, falando em línguas e falando, eis meu servo. Você falou, beleza, vai desenrolar o rolo e vai contar tudo. Ele vira para você, eis que te digo, confia em mim, não temas. Aí você fala, e aí, profeta, o que tem mais aí? Confia, não temas. Eu estou preso, como é que eu vou? Confia. Mas estou todo enrolado, a documentação está toda travada, está tudo... Confia. Ele é Senhor sobre a imigração, Ele é Senhor sobre as autoridades, Ele é Senhor sobre o sistema de justiça, Ele é Senhor sobre qualquer estrutura e autarquia, Ele é Senhor sobre os impérios, Ele é Senhor sobre os reis, Ele é Senhor. Lá vem, destruindo tudo. Quando a Pérsia entra e bate de frente com a Babilônia tomba. Quando tomba, eles chegam e falam o seguinte, Ciro chama eles e fala, pessoal, tudo bem? Então, tem alguém aí do Deus de Israel? Porque foi Ele que me trouxe até aqui. Vocês voltem para as suas terras e vão oferecer o que você tem, vão construir o templo de vocês. É tão sério isso, que a Bíblia é tão atual,
que isso é dito no capítulo 1 de Esdras, mas existe uma arca dos persas, lá no Museu de Londres, que diz o seguinte: então encontrei os povos da além do rio Tigre e dei ordem para voltarem e restaurarem seus templos. A Bíblia e fonte primária histórica cruzando, para você entender que a Bíblia não é alegórica. Lá vem o rei virando e falando: junta tudo aí. Ele chama Mitredate, que é o tesoureiro da Pérsia, e fala: pega lá os utensílios da casa de Deus. Como é que é, Senhor? Faz parte do nosso tesouro. É ouro, prata, bronze. Pega e dá para eles e manda voltar. Porque eu não quero mão escrevendo na minha parede. Se você não entendeu, vai ler o capítulo 5 de Daniel. Quando Belsazar bebe nos utensílios da casa de Deus, e a mão escreve na parede: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim, pesado foste na balança e foste achado em falta, encerrado foi o seu reino e dado aos medos e persas. Ele manda e o povo volta. Que lindo o povo voltar! Reconstrói o templo, não os muros. Porque toda restauração precisa começar com a restauração, com a relação com o céu. É Deus dando ordem de sequência para você. Não vai querer restaurar teu lar sem primeiro restaurar a terceira corda do lar, que é Cristo. Não se restaura a cidade de Jerusalém sem primeiro restaurar com Deus. É por isso que é primeiro templo, depois muros. Para dar um recado: nunca foram muros que protegeram vocês, sempre foi eles vão restaurar e param. Mais de 40 mil judeus retornam e ninguém continua. A Bíblia diz que os muros ficam fendidos, os portões queimados, e ninguém faz nada. Eu escrevo isso no livro, não tive aqui para falar. Eu escrevi 3 livros sobre Neemias. Está prefaciado por Hernandes Dias Lopes, pastor Josué Brandão, Eliseu Rodrigues, pastor Diego Menin e pastor Adson Belo. É uma sequência. Eu estou dando uma pitada. Vai estar à sua disposição se você quiser ler. Para quem gosta de ler, né? Quem não gosta de ler, eu juro que quando eu fizer áudio eu te mando. Eles deixam, prestem atenção, 71 anos depois de Esdras, e para-se. Tem um historiador chamado Flávio Josefo, ele diz que está tão abandonada a cidade de Jerusalém, que corpos ficam lançados no meio da rua e putrefam no meio da rua. Você tem noção o que um judeu tem de cuidado com a parte funerária? O problema é que, eu digo isso no livro, que é o conformismo ao caos. A reconstrução, ela começa com uma inquietação. Você precisa, e para começar uma reconstrução, precisa se limpar. Eu gostei muito do que foi falado sobre organização. Não há reconstrução sem limpeza, sem reorganização. Está tudo bagunçado. Mas o povo está aceitando, e esse aceitar é um perigo. Aceitar o conformismo, aceitar a bagunça. O ser humano, ele vai na mente dele trabalhar o mínimo possível, gastar o mínimo de esforço possível, e você vai aceitando. Ou você, alguém aqui construiu casa para casar? Eu construí. Aí você constrói a casa, está próximo do casamento, você está em cima da hora, não sei o quê. Aí você deixou a torneira para resolver depois do casamento. Teu corpo não vai aceitar se revisitar, porque tudo que você não faz no tempo certo, você vai levar 3 vezes mais trabalho para fazer depois. Então para de procrastinar e barrigar a coisa que Deus mandou você fazer agora. Aí tá lá o bonitinho, 50 anos de casado, vão comemorar ele, a mulher e a torneira.
Vê uma lâmpada queimada, ele vê uma vez, está incomodando, pastora. Ele vê a segunda, está incomodando, na terceira, na quarta ele fala, não, já virou paisagem. Quando aquilo que está errado já virou paisagem para você? Por aceitação e comodismo. O povo está aceitando a condição tenebrosa. É natural do ser humano isso. Tem uma teoria da administração da década de 80, chama-se teoria das janelas quebradas, que confirma o seguinte: de uma janela inteira, de uma janela quebrada, o ser humano não arruma a quebrada, ele quebra outra. A cidade de Detroit, ela quebrou pela saída das grandes montadoras na década de 80. E aí todos os galpões ficavam lá, o pessoal quebrava tudo. Aí o prefeito foi lá, mandou pintar tudo, refazer todas as janelas, ninguém mais quebrou. Fizeram um teste nessa mesma linhagem, colocaram um carro em uma região e ninguém mexeu no carro. O carro ficou intacto. Pegaram o mesmo carro, colocaram em uma outra região, e não era lugar periférico não, tá? Classe média. Colocaram o carro em outro lugar, quebraram uma da janela, depredaram tudo. É o mesmo conceito de que assim, ninguém joga lixo ali. Aí vai alguém, coloca um lixo, vem todo mundo e coloca. Sujeira atrai sujeira, bagunça atrai bagunça. Pastor, isso é teoria da administração. Tá bom, então vamos para a Bíblia. Há muitos anos atrás, ela diz o seguinte: quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo... Ah não, pastor, mas isso daí não faz contexto. Então tá bom, vamos para Jesus de uma parábola, olhando e falando: uma mulher estava com a vida bagunçada e perdeu algo importante. Porque bagunça gera perda, desorganização gera perda. Você quer reconstruir sem colocar tua casa em ordem? Sem limpar tua casa? Sem limpar teu coração? Sem limpar tua mente? Você quer uma nova oportunidade cheio de lixo na tua mente, no teu coração? Aí a mulher está com tudo bagunçado. O que ela faz? Ela vai procurar a dracma? Está escrito isso? Nada disso. Ela vai limpar a casa. E ao limpar a casa, adivinha o que acontece? Ela acha a dracma. Porque se bagunça gera perda, reorganização gera restituir. Mas o problema é que o povo de Jerusalém está acostumado com aquilo. Aí acontece de Deus visitar alguém a 1560 quilômetros de distância de Jerusalém, que não tem nada a ver com o que aconteceu, mas tem mais sentimento de pertencimento do que quem mora. E isso é um problema das igrejas. Eu, como um assembleiano meio quadrado, meio antigo, eu lembro daqueles irmãos tantos anos na igreja e não sei o quê, e mó paradão, tá tudo aí, a igreja tá quebrada, os filhos tá pendurando e derrubando tudo e tá tudo certo, e não sei o quê. Aí Deus vai lá na biqueira, miserável que está lá, mais magro que o filé de borboleta, fumando crack. Aí Deus salva, cura, liberta, lava no sangue do Cordeiro, muda a história, traz ele para a igreja, ele entra cheio de vontade, começa a trabalhar, se importa, tem mais pertencimento do que quem está há anos. Aí ele evolui, ele cresce no ministério, aí quem está parado fica de bico. É porque ele se importa com algo que você não se importa mais. Igreja, você está aqui, você faz parte do corpo, pertencimento. Um papel no chão precisa te incomodar, porque a tua casa não há zelo onde não há pertencimento. O povo está com tudo lá bagunçado, e Deus tem seus planos, porque Ele vê que ninguém ali tem condição de conseguir restaurar. A restauração precisa ter limpeza, organização, está tudo bagunçado. Porque a reconstrução, irmãos, às vezes começa com demolição. Quando você limpa, você vê onde estão as rachaduras.
E ninguém ali está realmente comprometido com isso. Já acostumaram com Jerusalém, com muros fendidos e portões queimados. Deixa eu te perguntar, depois da pandemia e de tudo que aconteceu, está acostumado com algumas perdas de valores, alguns muros fendidos e portões queimados? Você se acostumou? É sério? Com certos desrespeitos? Com certas situações? Volta a indignar-se com certas coisas, porque toda reconstrução tem o início numa indignação. Neemias está lá no palácio, 1560 quilômetros de distância, não tem jornal, não tem mídia digital, não tem nada. Ele está achando que Jerusalém foi restaurada, e não foi. Mas o Senhor, Ele é estratégico, porque olha o que acontece. A gente precisa entender onde Deus nos colocou, para que a gente assuma o protagonismo das coisas. Vamos lá. Uma cidade sob o domínio do reino persa só poderia sofrer uma grande restauração se ela fosse autorizada pelo rei persa. A maior dificuldade de reconstrução do templo de Esdras, ele demorou 20 anos para ser reconstruído, porque ele foi embargado por falta de autorização. Mas Neemias é tão planejador, e um dia eu volto para falar só sobre planejamento. Ele foi tão planejador que a primeira coisa que ele pede é carta, para ninguém embargar a obra que ele vai fazer. Uma obra bem feita é uma obra bem planejada, gaste o mesmo tempo ou mais no planejamento. Mas olha isso, olha que interessante. Para reconstruir Jerusalém, tinha que ter uma autorização do rei persa. Mas para reconstruir e ter acesso a um rei persa, Fred, era impossível. O rei persa não era um rei. Ao patamar que ele chegou, ele era uma divindade. Ninguém poderia acessá-lo. Era impossível acessar ele. Prova disso é que o avô de Artaxerxes, esse mesmo rei de Neemias, ele foi casado com Hadassa, que você deve conhecer por Esther. Esther era a rainha. Quando ela entra na presença do rei sem ser chamada, ela vai ser morta, porque ela não está entrando na presença de um rei, está entrando na presença de um Deus. Mas aí o rei estende o cetro e dá a condição para que ela peça o que ela tinha que pedir. Ninguém tinha capacidade e nem proximidade para poder intervir e solicitar algo por Jerusalém. Todos de Jerusalém foram orientados pelo rei para voltarem e reconstruírem Jerusalém. Mas só um ficou. Pelo menos dois, vamos contar com Daniel. E entre eles é Neemias. Neemias fica porque Neemias é copeiro. Resumindo, um copeiro. Copeiro não é somente aquele que fazia a bebida. Ele fazia e preparava junto com a cozinha a comida e a bebida. Como o rei era alvo de envenenamento constante, ele tinha que experimentar a comida para entregar para o rei. Se tivesse envenenada, morria ele. Olha que beleza de emprego, né? E você reclamando do seu. Aí você vai me dizer que nunca tentaram envenenar o rei? É que a comida ia parar na boca de Neemias. Tinha um Deus que não ia deixar ele morrer assim, não. Esse moço era copeiro. Talvez ele viu todo mundo embora falando: poxa, foi todo mundo embora, só ficou eu. Deus esqueceu de mim, que triste. Eu fui abandonado, fui esquecido. Deus não quer saber de mim. E o céu olhando e falando: você está louco? Eu te coloquei numa posição que você dá bom dia para o rei, conversa com o rei, interage com o rei, trata com o rei. Você é o único que pode entrar na presença dele com autorização constante. Você tem total acesso do rei. Aí eu te pergunto: Neemias foi abandonado ou Neemias foi estrategicamente colocado na posição certa, que combinaria com aquilo que ele precisaria fazer na restauração de Jerusalém? Pega na mão de alguém e fala: você não está aleatório e esquecido onde você está. Deus te colocou no lugar certo, do lado das pessoas certas, na igreja certa, no momento certo, do jeito certo, tudo no momento certo, para um grande projeto que Ele tem. Você está na nação certa.
por fim, estou encerrando. Ele ainda não sabe, mas a notícia vai chegar. E Deus sempre dá um jeito de chegar a notícia. Anani está indo visitá-lo. Preste atenção no contexto que nós lemos. Não foi Anani que foi contar. Quem arrancou foi Neemias a informação. Porque quem se importa, pastora, pergunta, questiona, quer saber, manda mensagem, liga. Quem se importa dá um jeito, mas te acha. Menos desculpas, tá? Reconstrução e desculpa não combinam. Ele chega, Neemias vira e fala: como é que está o povo e como é que está Jerusalém? Anani dá uma coçada na cabeça. Caramba, vou ter que contar, meu. Porque quem que viaja para um outro país para revisitar os parentes e vai contar as desgraças que está vivendo? A gente quer esconder, quer mostrar que está bem. Mas Deus não é trouxa. Como é que Ele vai reconstruir algo que você está jogando um pano em cima dizendo que está tudo certo? Não se restaura a ferida que está coberta, que não foi tratada. Ah, mas Deus não envergonha ninguém. E vai deixar você morrer com essa ferida? Não, Ele vai te envergonhar, mas Ele vai expor essa ferida e vai te curar. Exposição. Como é que Ele vai mobilizar Neemias se Anani chega e fala: oh não, tá belezinha lá, tá tudo ótimo. Olha, Jerusalém tá show. Quando Neemias pergunta, ele conta. E deixa eu compartilhar com vocês uma das coisas mais bonitas desse texto. É resumido, então 600 páginas. Mas é resumido, mas uma das coisas que mexe comigo, pastor, é o quanto a gente se importa. É só a gente que vai saber. O quanto a dor realmente fala com a gente. Não meça as pessoas pela tua régua, nem a dor das pessoas pela tua régua. Tem dois homens, um está contando e o outro está recebendo. Quem está contando não tem uma lágrima no olho, enquanto quem está recebendo está fazendo isso e sentando para chorar. Meu saudoso pai, um grande homem de Deus, falava: Ricardo, quando você vê um profeta entregando uma profecia, olha no olho dele. Se for uma profecia de desgraça, fica olhando no olho, vê se ele chora. Porque profeta que entrega desgraça e sequer chora. Jeremias entregou desgraça e escreveu um livro chorando. Porque Deus está dando um recado. Nós como profetas não somos papagaios de Deus. Nós sentimos o que o coração de Deus sente. Porque teve um homem que Deus falou: ô profeta. Ele: sim senhor. Fala para eles que eu estou me sentindo traído. Sim senhor. Não, você não está entendendo. Você vai dizer da boca para fora. Eu preciso que você entenda. Como assim, senhor? Faz o seguinte: vai no prostíbulo, pegue uma prostituta, tire ela de lá, dê um lar, dê roupas novas, dê uma casa, dê dignidade para ela, dá o seu sobrenome, casa com ela. Profeta, casa com ela, Oséias. Quando ele casa e constrói um futuro com ela, ela vai trair ele. Quando trai ele, eu fiz de tudo por essa mulher e agora estou traído. Aí o céu olha para ele e fala: pronto, agora você está sentindo o que eu estou sentindo. Diz para o povo que eu estou me sentindo traído. Profeta é aquele que sente o que Deus sente. Se você prega a graça e não sente a graça, você não é profeta. Se você prega que Jesus salva, liberta, sinta no teu coração, para que haja verdade nas suas palavras. Você não é um papagaio repetindo, você é um instrumento dos céus. Neemias está prostrado no chão, enquanto Anani está com o olho seco. Ele cai no luto, e o luto faz parte da reconstrução. O Senhor respeita o seu luto.
O problema é você pegar a caneta da tua história e dar na mão do luto. Até quando o luto vai determinar seu comportamento, suas atitudes, teu humor? Neemias se levanta e fala: nós vamos restaurar. Mas a Bíblia não diz que ele fica pedindo ajuda de alguém. Ele fala: Senhor, porque é isso que nós fazemos. Oramos para Deus mandar alguém e não oramos para Deus nos enviar. Quem é o protagonista da sua história? Deus não vai mandar um salvador para você. O remédio alguém pode passar, mas quem restaura a pele, quem fecha a ferida, quem se regenera no poder daquilo que ele tem como anticorpos, é você mesmo. Neemias está tombado, e ele vira para Deus: Deus, eu preciso disso, me dá a condição. E Deus fala: vamos então restaurar? Encerro dizendo: pastor, sou um cara que gosta de carros antigos. Tem um Fusca, uma Kombi, uns veinhos lá. Esses carros velhos é bom que faz a gente ser humilde. Sair do ar-condicionado, lembrar como é que é um câmbio seco. Um dia eu achei um Fusca 1960. Alemão já, última versão. Bananinha. Eu tenho o moço que é o meu restaurador. Já restaura os meus carros há muito tempo. Levei nele, cheguei lá, o Fusca todo detonado, para variar, né? Entreguei lá para ele e falei: tudo bem, Baba? Vladimir, o nome dele. Baba, restaura aí para mim. Ele fez assim: o que você quer que eu faça aqui? Você quer que eu reforme ou você quer que eu restaure? Por quê? Ele falou: reformar, eu vou passar uma massa, vou passar uma tinta, mas daqui a um tempo vai estourar de novo. E eu falei: e eu lá sou cara de fazer um trabalho meia boca? Deus não é Deus de reforma. Deus é Deus de Pega na mão de alguém e fala: está preparado para o tempo da restauração? Vocês já vão cantar, fica aí. Aí você fala: que bonitinho, o tempo da restauração. Aí ele pega o meu Fusca, põe num elevador, levanta, eu saio para ver o negócio. Quando eu volto, eu tô ouvindo barulho. Pá, pá, pá. Eu falei: ô bicho, o que você tá fazendo? E ele marretando o chassi do carro. O chassi é a base, é a estrutura do carro. Ele dando umas marretadas, pá, pá. Eu falei: ô Baba, você tá muito louco? Você tem noção do trabalho que eu tive para trazer esse carro? Ele já virou para mim e falou assim: quem que é o restaurador aqui? Eu falei: bicho grosso. Aí ele virou para mim e fez assim: fica tranquilo. Eu falei: como assim? Ele falou: não, eu tô tirando os podres. Eu não consigo restaurar, pastora, se tiver coisa podre. Falei: mas como é que você vai fazer isso? Eu preciso bater. Mas cara, você não vai detonar? Ele falou: fica tranquilo, eu sei com o que bato, onde bato, com a intensidade que bato, para não comprometer o chassi. Só caiu o que é podre. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo Deus trazendo algumas pessoas do Brasil, trazendo para Portugal, pegando a sua estrutura e começando. Pá! Pai, você falando: vai me matar. Deus fala: não, é só para cair o podre. Canta. Ele vai batendo o podre, vai caindo. A cada pancada eu vou entrando em pânico. Mas cada vez que vai caindo, vai mostrando. Eu falei para ele: o que você vai fazer agora? Ele falou assim: calma, eu vou pegar uma placa nova. Eu não vou remendar coisa velha.
eu não vou fazer igual, vai ser diferente. Eu vou colocar algo novo, porque eu faço nova todas. Restauração não é gambiarra. Restauração é fazer algo que era velho, destruído, corrompido e fazendo. Levanta em nome do Senhor Jesus, com permissão do vosso pastor. O Senhor está mandando eu te dizer: o tempo da reconstrução, Ele vem para fazer novo. Não tem gambiarra, não tem tinta por cima, não tem fachada. O meu Deus não maquia as coisas, Ele faz nova todas as coisas. Somente em Ti não vou ser abalado. Levante as suas mãos para os céus. Vou construir. Neemias não pede ajuda, ele ora para ser a ajuda. Deus hoje restaura a tua autoridade no seu lar, a autoridade na sua história, a autoridade no seu casamento, a autoridade na tua família. O Senhor manda eu te dizer: eu não vou mandar ninguém, eu vou mandar você. Você é o protagonista da restauração da sua história. Você e Deus são suficientes. Tu és meu fundamento. Faz um favor para mim, dá um abraço em umas duas pessoas que estão perto de você e fala para ele: se prepare, o tempo da restauração e da reconstrução começou. 2026 você conclui. 2026 você vai viver o novo. Não tem gambiarra, não tem armengue, não tem nada. O que Ele vai fazer? Ele vai te fazer novo. Vai mudar até o teu clima, até o teu humor. Mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Olha para mim. Neemias não tinha nenhum preparo intelectual. Neemias não era de família considerada rica, muito menos da linhagem sacerdotal. Pastor, não tem profeta no livro de Neemias profetizando para ele: ser forte e corajoso. Não tem mentor ajudando Neemias. O máximo que tem um Eliasibe atrapalhando. Nenhum anjo apareceu para Neemias dizendo: eis meu servo, eu sou contigo. Se você é movido por profecia, ou por anjo, ou por qualquer coisa, desculpa, reconstrução não é isso. Reconstrução é um coração inquieto. O céu está vendo, o céu te mostrou, você sabe que tem que arrumar. Precisa de profecia para isso? Você acha que você precisa de uma profecia para botar o teu lar em ordem? Precisa de um profeta? Precisa de um anjo para isso? É um homem simples, sem profecia. Deus sequer fala no livro de Neemias. Não tem profeta, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Vitimismo e reconstrução não combinam. Ou você larga o vitimismo e começa, ou você vai ficar nessa desculpa. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: e aí, está na hora de levantar, sacudir a poeira? As pancadas eu já não tirei, tudo que era podre. Eu já não fiz uma limpeza. Não está na hora de você assumir? O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu tenho poder de reconstrução.
Eu tenho o poder de fazer nova todas as coisas. Mas ou você fica procurando alguém, orando por alguém, pedindo alguém, ou você bate no peito e fala: Senhor, eu vou. Quem vai orar na minha casa sou eu. Quem vai profetizar na minha casa sou eu. Quem vai se levantar para correr sou eu. Quem vai assumir o cajado e o leme da minha vida sou eu. O Senhor manda eu dar um recado que Neemias entendeu. Eu não quero saber quem destruiu. Eu quero saber quem vai reconstruir. Ninguém sequer lembra de Nebuzaradã, mas ninguém nunca mais esqueceu de Neemias. Tem alguém aqui nessa noite que não sei o que aconteceu com você. Você simplesmente tombou. Talvez você esteja vivendo o tempo de luto. Deus entende. Neemias viveu o tempo de luto, mas chegou um momento em que Neemias se levantou e o tempo de luto acabou. Ele assumiu o protagonismo e falou: Senhor, manda eu, e eu vou resolver esse negócio. E ele restaura. Mas você precisa assumir uma posição. É tempo de você reatar uma aliança com o Deus da restauração, para que Ele comece a mudar o rumo da tua história hoje. O Natal desse ano vai ser diferente, se o principal convidado for Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que entendeu o que eu preguei e quer hoje reatar uma aliança com Deus, o Deus da restauração? Levante a mão e dê um sinal. Eu quero orar. Posso orar por vocês? Então sai do teu lugar e vem. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Sai do teu lugar e vem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua amor, te abençoarei. Deus tem uma nova história, sai. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. A palavra restaurando vidas. Uma nova história Deus tem Com licença. pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Seja restaurado na tua vida e no teu ministério, no teu chamado. O que Deus faz na tua vida hoje é fazer novo, nova todas as coisas. Toda a seta do inimigo, toda a seta está quebrada. Tua vida está restaurada, teu corpo está restaurado, teus músculos, teus ossos, receba a restauração do céu. Restauração do céu. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. O Senhor te levanta com ousadia hoje. Ninguém consegue olhar para o passado de Neemias, porque o futuro dele foi extraordinário.
Será impossível contar a história daquela restauração sem dizer sobre você. Já tem muitas pessoas aqui na frente, eu não sei nem quantas. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer reatar uma aliança com Deus ou entregar sua vida a Deus hoje? Não sei de qual denominação que você é, eu não sei de qual religião você é. Eu não estou apresentando religião, eu estou apresentando Deus. Se fosse bobagem o que eu estou falando, teu coração não estava disparado. O Espírito está te chamando. Sai e vem. É tempo de um renovar da aliança. O Senhor te chama. Sai do teu lugar e vem. Eu preciso orar. Meu tempo estourou. Nossa, estourei o tempo. O pastor vai me dar um puxão de orelha. Igreja, o ambiente é profético. Eu não tô nem aí para quem ganhou a Copa. Eu tô aí para quem vai mudar a história. Tem gente aqui que rompeu o tempo do luto hoje. E a reconstrução começa quando o luto acaba. Igreja, estenda suas mãos aqui para frente. Espírito da verdade, Espírito Santo, toca nessas vidas aqui na frente. Toda seta do inimigo que tentou desestabilizá-los cai por terra. Eles vieram até a frente para dar um sinal. A vida deles é tua, Senhor. Recebe. Esses ainda que estão chegando, recebe. Perdoa-lhes os pecados. Reescreve o nome deles no livro da vida. Cura a alma delas e deles. Toca no corpo, toca na mente, toca na alma. Senhor, coloca sobre eles a alegria da tua salvação. Toda seta maligna, diabo, se você estava querendo fazer morada no coração de algum deles, você está expulso agora, porque aí agora é morada do Espírito Santo. Toca neles agora, toca neles agora, Espírito Santo, toca neles agora. Toda depressão, todo sentimento maligno cai por terra. Toda doença psicossomática seja alcançada pelo poder da palavra. Cai por terra agora. Senhor, ministra sobre eles a alegria da tua salvação. Anjos agora se acampem ao redor deles. Restaura a ousadia, restaura a autoridade. Restaura, Deus, a coragem. Pai, restaura a esperança, restaura a fé, restaura o entendimento que eles são protagonistas. E Deus os levanta como instrumento de restauração da história. Senhor, eu ministro agora um novo tempo, uma nova história. Espírito Santo, toca nessas vidas agora. Toca nelas agora. Toca nelas agora. Diabo, você está agora repreendido. Toca nela agora, Espírito Santo. Tudo que é legalidade está quebrada agora. Toda a legalidade está quebrada. Anjos, visitem a casa dela agora e derrube todo o altar, tudo que não provém de ti. Espírito da verdade, toca agora. Ela agora é morada. Ela deu o sinal. Ela entregou a vida dela a ti. Eu ministro em nome de Jesus. Toda obra do inimigo está repreendida. Sai. Pai, ministra agora alegria, a paz que excede entendimento. Eu ministro agora sobre a tua filha. Levanta, filha. Levanta, que o Senhor restaura. E como você está se levantando agora,
Deus levanta a tua história. Deus escreve um novo tempo. Tudo ficou para trás. A tua vida pertence a Deus. E ninguém tem poder de dizer, amaldiçoar ou lançar. A partir do momento que você entrega a vida a Cristo, toda a maldição foi pregada na cruz. E nenhuma maldição mais atinge a tua casa, nem a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um abraço nela. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Me ouça. A autoridade está comigo, a autoridade. Eu te dou uma ordem. É um novo tempo. Te levanto como instrumento. E a partir de hoje, as suas mãos vão exercer o meu chamado. E sobre a tua história, eu escrevo uma nova. Assim diz o Senhor. Uma nova história, Deus tem. Dê um abraço em pelo menos umas 2 pessoas que estiver perto de você. E diga para ela, é um tempo de reconstrução e restauração. Meu pastor, tudo aquilo que perdido foi. Vocês que vieram aqui à frente, fiquem aqui à frente, por favor. Olha aqui para o pastor. Essa vossa decisão é uma decisão muito importante, mas é uma decisão que depende de vocês a partir de agora. A Bíblia vai nos dizer que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que faz tudo novo. Tudo. Todas as áreas da vossa vida, a partir de hoje é nova. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. E a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu me arrependo de todos os caminhos que eu caminhei, que não eram bons, que não pertenciam ao Senhor. A partir de hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor para viver eternamente ao seu lado. Aleluia. Olha para mim aqui. A Bíblia vai te dar essa oportunidade hoje de restauração. A partir de hoje vocês não estão voltando para casa da mesma forma que vieram, mas vocês estão voltando com uma nova vida. E nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver festa na terra também. Eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, porque eu tenho uma nova família para apresentar para vocês. Não é uma família perfeita, mas é uma família apaixonada por Jesus. E se é apaixonada por Jesus, ela também é apaixonada por pessoas, ok? No 3 vocês vão olhar para trás. Tem festa aqui ou não tem festa? Festa, festa. Me ajude a contar. 1, 2, 3. Uma nova história. Bem-vindos ao novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Declara isso, declara isso. Uma nova história Deus tem pra Fala mim. isso pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, tem glória a Deus, tem aleluia. Fala com esse irmão que está do seu lado. Uma nova história Deus tem para você a partir de agora. A partir de agora. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ricardo, por essa palavra, por esse tempo. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família. Sua esposa também está aqui conosco. Que Deus continue usando vocês por onde quer que vocês passem. Amém? Senhor, graças nós te damos, Pai, por este culto maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o seu nome foi exaltado, glorificado, adorado. A tua palavra foi ministrada com poder, com graça, com autoridade, produzindo, Pai, salvação, restauração. Que o Senhor possa, Pai, nos levar para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos, Pai, uma semana exatamente como a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita. E que nunca nos falte, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Senhor e as doces consolações e comunhão com teu Espírito, Pai. Nós te louvamos e toda a igreja diz amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E você que está em casa, que tempo precioso. Eu tenho a certeza que a mesma realidade espiritual, o mesmo ambiente que nós estamos vivendo aqui, você está vivendo na sua casa. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. Eu espero por você em um dos nossos cultos durante a semana, segunda, quarta e sexta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.